A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Marcos. Nesta noite, amados irmãos, estarei fazendo uma pregação sobre a volta de Jesus Cristo e sobre a grande tribulação. Estaremos também passando aqui um vídeo ilustrativo falando a respeito da volta de Jesus Cristo, dizendo que ele já voltou. Amados, antes de chegarmos nessa parte e passarmos o vídeo, representando aqui para que a Igreja de Cristo reflita, quero convidar vocês a uma reflexão comigo. Aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo, que são salvos, a Bíblia fala que ninguém pode arrebatar a ovelha das mãos do valente sem antes vencê-lo. Então, se você está em Cristo, para alguém arrebatar você da salvação, tem que vencer aquele que é o Cristo. O que eu diria, na minha opinião, é impossível. Por isso, se você de fato aceitou Jesus Cristo e pratica a vontade de Jesus, não venha desfalecer a sua fé. Pelo contrário, se firma. A volta de Jesus Cristo, de fato, irmãos, é iminente e é para qualquer momento. E nós trazemos para vocês esta reflexão na palavra de Deus. Amém? Jesus voltou! Meu Deus! Após um som forte de trombeta, várias pessoas sumiram. Tá um caos. Meu Uber sumiu! O que tá acontecendo? Meu Deus! Aqui tá. Acho que foi o arrebatamento, mas eu ia na igreja todos os domingos porque fiquei... Meu Deus! Jesus levou a igreja, mas eu fazia tanta caridade. Por que me deixou? Por quê? Eu assisti as pregações do pastor Mirim, da menina do iPhone. Por que fiquei, Jesus? Por quê? Eu fiquei pra trás porque eu não levei Jesus a sério. Por quê? Acabei de sair da igreja e até o meu pastor ficou. E agora? O que será de nós? Nós ficamos, mas você ainda tem chance de garantir a salvação. Tá, a palavra, amados, escolhida para falarmos sobre a grande tribulação e a volta iminente do Senhor Jesus Cristo, está no livro de Marcos, no capítulo de número 11, versículo de número 24, a qual eu estarei lendo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima irado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, e o que estiver no campo, não volte atrás, para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Amados, eu quero destacar a didática do texto em alguns fatos. Veja que a palavra de Deus diz: quando, pois, vis o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Amados, preste atenção. Que lugar é este que a palavra de Deus fala o abominável vai estar situado? Vamos lá. Nós sabemos que o grande templo sagrado que foi construído pelo rei Salomão em Israel, há muito foi destruído e que foi reconstruído novamente e tornou a ser destruído. Hoje o que resta ali no monte, apenas o muro das lamentações, onde muitas pessoas fazem ali as suas orações. Eu quero que os irmãos entendam. Aquele muro das lamentações foi o que restou do templo e foi reconstruído. Agora, aonde é que esse templo foi construído? Foi construído ali no monte sagrado, separado pelo rei Davi e o seu filho Salomão, que construiu o primeiro templo, depois foi derrubado o primeiro, foi construído o segundo. E nós sabemos que ali tem um lugar que é chamado o Santo
dos santos, que é onde o lugar que representa a presença do Deus vivo, que antigamente no tabernáculo era colocado a Arca da Aliança, onde ficava ali as tábuas, os 10 mandamentos, a vara de Arão, a qual nasceu as folhas, as amêndoas, como Deus o havia escolhido para sumo sacerdote. E também ali estava o maná. Estes são elementos dos sinais e das maravilhas que Deus fez através dos anos, através do povo hebreu. E esses elementos ficavam ali, aonde está a arca, no lugar do Santo dos Santos, onde fica a cadeira que representa o trono de Deus. Quando a Bíblia vem nos falando aqui, amados, olha, quando pois vejo o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. A Bíblia está se referindo que o anticristo se assentará neste lugar. Ele é o abominável da desolação. Ele é o iníquo, que a palavra se refere, o qual é intitulado como filho da perdição, que levará muitos à perdição e que desviará muitos da fé e fará grandes sinais e grandes maravilhas, como se ele mesmo fosse o próprio Cristo. Quando eu vos falo isso, amados, eu estou falando que essas coisas vão acontecer. Acontecerão prodígios, acontecerão sinais, acontecerão maravilhas e milagres. Hoje, nós podemos afirmar que o templo que foi erguido antigamente está destruído, só tem o Muro das Lamentações. Mas também podemos afirmar que tem um instituto em Israel, que é o Instituto do Templo, que tem preparado colunas, ornamentos sacerdotais, todos os instrumentos para a reconstrução do templo. E para que o abominável, o iníquo, o homem da perdição, que é o anticristo, se assente nesta cadeira de Deus, é necessário que esse templo seja erguido em Jerusalém. Jerusalém é o relógio de Deus para o tempo do fim, o qual se aproxima e se torna cada dia mais eminente a volta de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Amados, quando eu falo isso para vocês, eu estou chamando a atenção de vocês para que olhem para Israel. Israel é o relógio do tempo, é o filho primogênito de Deus, o filho predileto de Deus, o qual a Bíblia fala que ele será cercado por todas as nações em guerra. Amados, a grande tribulação, ela está às portas em eminência. Veja bem, a palavra diz, quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. Isso quer dizer que são dias de guerra. Isso quer dizer que são dias de angústia. Isso quer dizer que são dias de desespero. Chega a ser um desespero tão grande que Jesus Cristo recomendou, quem estiver em cima do eirado, não desça para entrar, vamos dizer assim, na sua casa para pegar alguma coisa. Desce, é claro que desce, não vai ficar em cima lá do telhado esperando, desce, mas desce para fugir. Não espere pegar alguma coisa dentro de casa, não vai dar tempo. O negócio vai ser muito apertado, vai ser um momento de tristeza, de angústia, de desespero. E quando a Bíblia fala isso, e o que estiver no campo, não volte para buscar sua capa. Olha, do campo aonde você estiver, fuja para a sua segurança. É isso que Jesus Cristo está dizendo, amados. E ainda faz uma recomendação, ainda fala, ai da que estiverem grávidas que amamentarem naqueles dias. Imagina você ter que correr com um bebê no colo. Imagina você correndo com um recém-nascido, em desespero, em angústia, em tribulação, com a sua vida em risco, sabendo que aquele que não terá piedade nem dos recém-nascidos está chegando. Podemos pegar como exemplo esse último ato terrorista do Hamas que teve em Israel, que abriu as mulheres grávidas em sua barriga de cima e embaixo e arrancaram os seus filhos, só por serem descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, por serem filhos de Israel, o filho primogênito de Deus. Quando eu digo isso para você, eu estou dizendo que assim será quando o anticristo chegar, e será muito pior. O anticristo não terá misericórdia, não terá amor de ninguém. Ele virá disfarçado, como se fosse um príncipe da paz, proclamando segurança, trazendo inovações tecnológicas, trazendo ideias, trazendo soluções para conflitos, trazendo sim acordos de paz. Mas, amados,
é só aparência. Por dentro o coração dele é espada afiada. A língua dele é como uma espada que corta dos dois lados, prejudicando a todos. E será um homem de grande influência, de grande poder, de um grande poder de comunicação. Não se iluda. Todo aquele que realiza sinal em seu próprio nome, sem ser no nome de Jesus Cristo, ele já é uma tipificação do anticristo ou o próprio anticristo. Irmãos, os sinais existem, estão aí, continuarão a existir, e nós temos que atentar para uma coisa: Deus é sim um Deus de milagre, mas todo aquele que é de Deus faz milagre no nome de Jesus, e não é Ele próprio que faz o milagre, é o Senhor Jesus, Ele somente é o instrumento, e o crédito do milagre é unicamente, amados, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo, Deus vivo, Pai de Jesus. Nós temos que atentar. Ouvimos falar sobre diversas pessoas que vêm aí ressuscitando mortos, que vêm muitas vezes dando sinais no céu, e outras coisas que acontecem na natureza para dizerem: eu sou filho de Deus, eu sou o Messias. Não se iluda, não são. O Filho de Deus é Jesus Cristo, o Messias. Legitimamente, podemos dizer lá na linguagem de Jesus Cristo em hebraico, Yeshua. Yeshua HaMashiach é o Filho de Deus. Este sim é o Cristo, o Salvador de toda a carne. E se nós tivermos os olhos voltados para Ele, nós temos que entender uma coisa: Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua amada igreja. Mas temos que compreender: Jesus Cristo, ele não vai voltar à terra para colocar a planta dos pés dele na terra, para novamente abrir olhos de cegos, ouvidos de surdos, mudos falarem, aleijado andarem. Não. Isso Jesus Cristo já fez, amados. Ele já entregou a sua vida na cruz por amor a nós. E ele enfatizou bem claro: aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e ainda fará obras maiores do que esta, porque eu estou voltando para o meu Pai. Ele já voltou para o seio do Pai, mas ele deixou o seu nome para a amada igreja. Como eu estava dizendo, a igreja de Cristo tem que estar apercebida. Por quê, pastor? Porque o homem da iniquidade, o anticristo, nesse tempo fará grandes sinais, e ele próprio se identificará como sendo o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias que havia vindo no mundo, e dirá: estou aqui para curar, libertar, salvar, e todo aquele que me aceitar será salvo. O anticristo fará estas coisas como se ele fosse o próprio Deus, e tentará se assentar na cadeira de Deus. Nesse tempo, ele será identificado na Terra Santa em Israel como não sendo filho de Deus. Então se levantarão homens íntegros, retos diante de Deus, no templo que será construído em breve, resistirão ao anticristo. Ali ele será identificado. Mas não vos enganem, nesse tempo, a igreja de Cristo provavelmente já estará com Cristo, no seio de Cristo. O arrebatamento da igreja não se dará sem antes que a igreja tenha discernimento de quem é o anticristo. O discernimento virá, o entendimento virá sobre o povo de Deus. Entenda que a igreja de Jesus está prestes a passar por uma grande perseguição em toda a terra, e essa perseguição ela se desencadeará através da mão do próprio anticristo, porque ele sairá para enganar as nações e arrebanhar muitos. Será dado a ele o poder de enganar, o poder da mentira. A palavra de Deus diz que Deus concedeu que o espírito do engano e da mentira convencesse a muitos que não se deixaram convencer pelo amor de Deus.
pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do seu Jesus. E por isso Deus permitirá que venha o espírito de engano sobre a humanidade. Mas, amados, a Igreja de Jesus não necessita cair nessa armadilha. Pelo contrário, a Igreja de Jesus deve conter a sabedoria, o conhecimento, a ciência, o entendimento e o discernimento. Pastor, por que o senhor fala assim? Porque está escrito na palavra que quando ele arrebatar a igreja, ele estará sobre as nuvens. A Bíblia não fala que Jesus Cristo descerá na terra. Em Marcos 13, irmão, aqui, ó, versículo de número 21, está escrito assim, ó. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais, prodígios e maravilha, para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios filhos de Deus. Mas não é Jesus, o Cristo. Entenda que eu estou falando. Ele não vai descer e colocar seus pés sobre a terra. Ele ficará nas nuvens e os eleitos encontrarão com Jesus nas nuvens. A noiva de Cristo vai encontrar com Jesus nas nuvens, serão arrebatados. A Bíblia é clara, quando Jesus voltar nas nuvens, todo olho o verá, toda a terra. Vai ser como um relâmpago que desponta do Oriente e sai no Ocidente, como um relâmpago que desponta do Ocidente e sai no Oriente, em todo o globo. Todo olho o verá. Entenda que quando a Bíblia fala do arrebatamento da igreja, será num piscar de olhos, realmente é num piscar de olhos. Olha aqui, ó. Foi. Vamos de novo, ó. Exatamente assim será o arrebatamento da noiva de Cristo. Pastor, como você pode afirmar isso? Pela palavra e pela certeza e pela convicção que eu tenho do poder de Deus. O arrebatamento da igreja será nenhum piscar de olhos. Não haverá demônio que vai poder impedir a igreja de ser arrebatada. Não haverá demônio, ou espírito maligno, ou potestade, ou principado, ou poderes das trevas, ou dominadores das trevas, que impedirá a noiva de Jesus Cristo de subir. Entenda que em breve estaremos com o Senhor na borda do Cordeiro. Nós, os eleitos, nos reuniremos com o Senhor. Quando a palavra de Deus diz isso, amados, a palavra fala sobre a grande tribulação. Se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou então tais dias. Aonde é que está escrito isso? No versículo de número 20. Se nós, amados, analisarmos perfeitamente esses versículos, nós iremos notar que Deus está dizendo, por causa daqueles a quem eu amo, a quem eu escolhi, a quem são meus filhos, a quem são meus eleitos, a quem são herdeiros da vida eterna, por causa deles estou eu abreviando os dias de grande tribulação. Glória a Deus, louvado é o Senhor Jesus. Glória, aleluia. Amados, a Bíblia diz que nessa época, quando o Senhor voltar nas nuvens, então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Bastou, enquanto os anjos estão reunindo os eleitos para encontrar com Jesus, onde Jesus Cristo vai estar? Nas nuvens. Pastor, vai ser quanto tempo para reunir esses eleitos? Em um piscar de olhos. Mas pastor, é muita gente. Pelo que o versículo está falando, eu estou afirmando, irmãos, é em um piscar de olhos. Os exércitos de anjos do céu descerá na terra no dia do arrebatamento da igreja e arrebatará a noiva de Cristo em um piscar de olhos. A Bíblia é clara, versículo 27, Marcos 13, 27. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu.
Pastor, é muito grande o globo terrestre. Não interessa. Maior é o poder de Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Creia. Deus arrebatará a sua noiva. Vamos lá em João, no capítulo 2, versículo 18. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler o que está escrito lá. Glória a Deus. Assim está escrito: já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos já têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. Já estamos no final dos tempos. É o tempo em que Jesus voltará. Eu pergunto para você, como está a sua aliança com Jesus? É tempo de olhar para Ele, o foco da nossa fé. Romanos capítulo 13, versículo 12, vamos ler. Glória a Deus. Para a reflexão da igreja, para a noiva de Cristo, vamos ler o que a palavra diz. Romanos 13, 12, amados. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Ele está dizendo que a noite, para chegar o dia do arrebatamento da igreja, já vai alta madrugada. Já desponta a aurora do alarido da trombeta para o dia do Senhor. Amados, creia nessa palavra porque ela é digna de crédito. Amados, nós somos os filhos de Deus e devemos crer. Em João 10, 28, vamos ler João 10, 28, que eu quero entrar num contexto a respeito dos eleitos. Glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Assim diz o Senhor, amados, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você é de fato um escolhido? A palavra de Deus diz que Deus abreviou tais dias por causa dos escolhidos. E a Bíblia está dizendo, olha, a respeito dos escolhidos, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Pastor, eu tenho dúvida se eu sou salvo. Tem certeza que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? É um momento que eu quero te fazer essa pergunta, porque a Bíblia afirma, amados, preste atenção, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você é uma ovelha de Deus, se você está em Cristo, ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor Jesus. Ah, pastor, mais grande será o tormento. Amados, vamos ser sinceros. João Batista preparou o caminho de Jesus Cristo, perdeu a cabeça por amor a Deus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e queimado. Tiago foi decapitado a fio de espada. Paulo e Silas foi chicoteado. João, o apóstolo amado de Cristo, foi lançado dentro de um tacho de azeite, saiu em carne viva e foi morrer velhos e fartos de dias na ilha de Patmos, exilado, onde escreveu o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Todos eles passaram por momentos de grandes dificuldades. Deus não disse que nós não passaríamos, mas Jesus Cristo disse, eu vos deixo a minha paz, não vos la dou como o mundo a dar. Você está convicto que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? É uma pergunta que tem que se fazer. Isaías 45, 17, vamos ler. Glória a Deus, louvado é o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o Senhor Jesus. Isaías 45, 17, Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Esse Israel aqui, amado, não é somente o Israel terra natal, ou o Israel que está na Mesopotâmia, no Oriente Médio. Não. Esse Israel é um Israel espiritual. Os genuínos
filhos da fé em Abraão, em Isaque e em Jacó. Você está em quem? Em Cristo, o descendente direto de Abraão, o qual a Bíblia classifica Jesus como filho de Abraão? A sua fé está onde? Onde é o foco da sua fé? Voltemos-nos para o centro da palavra onde começamos. Pastor, não entendi nada. O que é que isso tem a ver com a pregação da volta de Jesus Cristo e com a grande tribulação? Amados, na grande tribulação terão aqueles que serão cheios do poder de Deus. Deus estará com eles. No fim dos tempos haverão pessoas cheias do poder de Deus, fazendo sinais, maravilhas, coisas que glorificarão o nome de Deus de uma forma extraordinária. Deus trará sobre o globo terrestre um avivamento tremendo e encherão seus filhos do poder do Espírito Santo. Mas aqueles que são de Deus jamais vai dizer que eles fazem sinais, maravilhas, milagres e prodígios em seu próprio nome. Eles dirão: eu sou o instrumento de Deus, eu sou o instrumento de Jesus Cristo. Jesus Cristo me escolheu para levar esta palavra e através de mim fazer essas maravilhas, para que os eleitos de Deus, os filhos de Deus, cheguem até o pé de Jesus, até aquele que é a vida, que é Jesus Cristo, que é a vida eterna. Amados, onde houver qualquer pessoa que se declara Messias, que se declara seu próprio Jesus, que se declara seu próprio Cristo, esse é uma tipificação do anticristo, de um falso profeta ou o próprio anticristo. Não vos engane, Jesus Cristo não descerá na terra para fazer isso mais. A Bíblia diz, o encontro da noiva, que o encontro da igreja de Jesus Cristo será nos ares, nas nuvens, com Jesus Cristo. Os anjos descerão, recolherão os eleitos de Deus de uma extremidade da terra até a outra extremidade, até o impossível se necessário. E tudo isso serão os exércitos de anjos do céu que fará, e será nenhum piscar de olho. E toda a terra verá o seu Jesus. Será um abalo tremendo, único. E então veremos o Senhor face a face, o Senhor Jesus, nos encontrando com Ele nas nuvens. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amados, essa palavra é uma palavra fiel. A luz da palavra de Deus da Bíblia é para reflexão daqueles que querem morar com Jesus Cristo, querem estar no reino do céu e serem herdeiros legitimamente da vida eterna. Quero pedir a você, compartilhe esse vídeo com seu irmão, com sua irmã, com seu vizinho. Essa palavra, ela precisa chegar aos corações das pessoas, irmãos, para que pessoas compreendam como se dará os fatos que está para acontecer em breve. Este é um fato que vai acontecer, é profecia e se cumprirá. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém.